Imagine chegar em um hotel e descobrir que antes de receber a chave do quarto, o governo já sabe onde você está, quanto tempo vai ficar e exatamente quem está com você. Parece exagero, mas isso já começou no Brasil. E o mais impressionante é que quase ninguém percebeu o tamanho dessa mudança. Porque não estão vendendo isso como controle, estão vendendo como praticidade. E é aí que a história começa a ficar perigosa. O check-in em hotéis através do gov.br parece apenas mais uma modernização digital. Algo simples, rápido, conveniente. Mas existe uma diferença enorme entre facilitar um processo e centralizar informações da vida inteira de milhões de pessoas em um único sistema conectado ao Estado. O problema não é apenas o hotel. O problema é o precedente, porque depois que a população se acostuma, o próximo passo fica muito mais fácil. Nos últimos anos, o gov.br deixou de ser apenas um portal de serviços públicos. Ele virou uma identidade digital nacional. Hoje ele já conecta documentos, impostos, vacinação, INSS, assinatura digital, bancos, aplicativos públicos e dezenas de serviços privados. E agora começa a entrar também em atividades comuns da vida cotidiana, como viagens, hospedagem, cadastro, entrada em eventos, e isso muda completamente o jogo. A justificativa é sempre a mesma: combater fraudes, reduzir burocracia e acelerar processos. Na prática, isso realmente funciona. O check-in fica mais rápido. O hotel ganha segurança, o usuário evita preencher fichas enormes. Só que existe um detalhe que quase ninguém percebe. Toda centralização cria dependência. E quanto maior a dependência digital, maior o poder de quem controla o sistema central. Antigamente, um hotel precisava apenas do seu documento. Agora, o sistema pode validar informações em tempo real através de uma plataforma integrada nacionalmente. Parece pequeno, mas observe a mudança silenciosa. O governo deixa de apenas emitir documentos e passa a intermediar relações privadas. E quando isso acontece, os dados começam a se transformar em uma ferramenta estratégica de poder. O problema é que dados são o petróleo da nova economia mundial. Empresas bilionárias vivem disso, governos sabem disso, plataformas digitais sabem disso. Quem controla comportamento, localização, hábitos e identidade digital possui uma capacidade gigantesca de influência. E aqui começa a parte mais preocupante. Quanto mais serviços forem integrados ao gov.br, mais difícil será viver fora dele. Hoje é o hotel. Amanhã podem ser condomínios, transporte, acesso corporativo, aluguel de carros, entrada em shows ou até validações financeiras automáticas. E repare como tudo acontece de maneira gradual. Nenhuma grande imposição. Nenhuma ruptura brusca, apenas pequenas mudanças sucessivas que parecem convenientes individualmente, mas que juntas criam um novo modelo de controle digital. Isso não está acontecendo só no Brasil. O mundo inteiro corre para construir sistemas de identidade digital centralizada. A União Europeia já discute carteiras digitais integradas. A China expandiu sistemas massivos de monitoramento e validação digital. Grandes empresas de tecnologia investem bilhões em autenticação biométrica, porque existe muito dinheiro envolvido nisso, muito poder, e uma enorme disputa global acontecendo nos bastidores. Para hotéis e empresas, o incentivo é óbvio: menos fraude, menos custos operacionais, menos erros humanos, processos mais rápidos. Em um mercado competitivo, qualquer redução de custo vale ouro. Só que eficiência quase sempre vem acompanhada de monitoramento.
Quanto mais automatizado o sistema, maior a quantidade de informações circulando em redes digitais centralizadas, e isso aumenta riscos que raramente são discutidos publicamente. Porque quando um sistema concentra muitos dados, ele se torna extremamente valioso. E sistemas valiosos atraem interesses gigantescos, ataques cibernéticos, vazamentos, uso político, compartilhamento entre plataformas. O histórico recente da internet mostra que nenhum grande banco de dados é totalmente imune, nenhum. Mas mesmo assim, governos do mundo inteiro continuam ampliando estruturas digitais centralizadas em velocidade acelerada. Existe ainda outro fator importante: comportamento social. Quanto mais as pessoas trocam liberdade por conveniência, mais natural o controle passa a aparecer. E isso acontece lentamente. Primeiro, o usuário aceita porque é rápido, depois porque virou padrão. E finalmente porque deixa de existir alternativa prática. O detalhe é que sistemas digitais raramente diminuem depois de implementados. Eles normalmente apenas expandem, e isso se conecta diretamente com a economia. Plataformas digitais integradas criam ecossistemas completos. Quem controla o acesso, controla a circulação, validação, autenticação e até exclusão. Parece distante? Pense no impacto de uma falha sistêmica. Imagine não conseguir validar identidade para entrar em um hotel, viajar ou acessar serviços essenciais porque o sistema caiu, bloqueou ou apresentou inconsistência. Outro ponto quase invisível é a dependência tecnológica crescente. Pequenos negócios acabam obrigados a seguir plataformas centrais para continuar operando. O hotel que não aderir pode parecer ultrapassado. O consumidor passa a exigir integração digital. E aos poucos, o mercado inteiro começa a funcionar dentro de um mesmo ecossistema conectado. O que começa como opção, frequentemente termina como obrigação indireta. E existe uma consequência econômica ainda maior. Quanto mais digitalizada e rastreável a sociedade se torna, mais previsível ela fica para governos, empresas e plataformas. Consumo, deslocamento, comportamento e hábitos viram dados analisáveis em tempo real. Isso cria eficiência econômica, mas também amplia capacidades de vigilância e influência em uma escala que poucas gerações da história chegaram a experimentar. Muita gente acredita que quem não deve não teme, mas o debate nunca foi apenas sobre crime. O verdadeiro debate é sobre concentração de poder, porque toda ferramenta criada para a segurança também pode ser usada para controle. A história mostra isso repetidamente. E quando sistemas digitais se tornam indispensáveis, o cidadão perde algo silenciosamente: a capacidade de escolher ficar fora deles. O mais impressionante é que mudanças gigantescas quase nunca chegam com aparência assustadora. Elas chegam com design bonito, aplicativos rápidos e promessas de praticidade. Foi assim com redes sociais. Foi assim com plataformas financeiras. E agora começa a acontecer com identidades digitais integradas. O problema é que quando a sociedade percebe o tamanho da transformação, normalmente ela já aconteceu. Daqui para frente a tendência é clara: mais integração, mais autenticação digital, mais validação automática, mais cruzamento de dados. Porque governos querem eficiência, empresas querem redução de custo e consumidores querem velocidade. Todos os incentivos apontam para o mesmo caminho. A pergunta não é mais se isso vai crescer, a pergunta é até onde esse modelo pode chegar. Em alguns anos, talvez seja estranho imaginar que um dia pessoas faziam check-in apenas mostrando um documento físico. Assim como hoje, parece estranho pedir táxi por telefone.
A transformação digital muda hábitos rapidamente, mas existe uma diferença importante entre inovação tecnológica e dependência total de sistemas centralizados. E essa linha pode desaparecer muito mais rápido do que parece. O risco não está em um único check-in. O risco está na soma silenciosa de milhares de pequenas integrações digitais acontecendo ao mesmo tempo. Cada nova conexão parece irrelevante isoladamente, mas juntas elas criam uma sociedade altamente rastreável, automatizada e dependente de validação digital constante. E talvez essa seja uma das maiores mudanças sociais desta década. O check-in pelo GovBR pode parecer apenas uma atualização tecnológica, mas talvez ele seja mais um sinal de uma transformação muito maior acontecendo diante dos nossos olhos. Uma mudança onde identidade, comportamento e acesso começam a depender cada vez mais de sistemas digitais integrados. E agora eu quero saber sua opinião. Isso é avanço inevitável? Ou estamos entregando poder demais sem perceber?